Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. No dia 26 de julho, a Guarda Presidencial depôs Mohamed Bazoum, o presidente do Níger, eleito em 2021 para ser, e por pouco tempo, o último aliado do Ocidente na África Ocidental. Mali, Burkina Faso, Guiné-Conakry, Tchad e agora Níger. Uma após outra, as ex-colónias francesas em África caem nas mãos de juntas militares, enquanto um sem número de afiliados da Al-Qaeda e do autodenominado Estado Islâmico ganha terreno no Sahel. Há pouca margem para negociações diplomáticas com os putschistas. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CEDEAO, deu-lhes uma semana para repor a ordem democrática, fim da qual avançaria para uma intervenção militar com tropas do bloco. O prazo já foi ultrapassado. Com as instituições suspensas e as fronteiras fechadas, o Níger prepara-se para resistir. Uma guerra regional seria desastrosa para todos, porém a saída desta crise está longe de ser evidente. Para nos ajudar a identificar o que está em jogo e também para o Ocidente, temos hoje connosco Carina Franco, doutoranda e bolseira de investigação em Relações Internacionais da Faculdade Nova e Prinova, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Nova, tem vasta experiência profissional em cenário de conflito e pós-conflito. Trabalhou no Afeganistão, Madagascar, África Ocidental, Central e Oriental e Médio Oriente em áreas como migração forçada, proteção em crises humanitárias, paz, segurança e gestão de crises. Seja bem-vinda a este episódio sobre a África que contou com a edição multimédia de Salomé Rita. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Obrigada, Carina, por ter aceito o convite. Comecemos por esta cimeira extraordinária da CEDEAO em Abuja, na quinta-feira, 10 de agosto. Avança-se para uma guerra com a qual ninguém ganha. O presidente da Nigéria está a ter uma resistência considerável em termos internos e tem sido muito criticado pelo ultimato. Não só pelo ultimato em nome da CEDEAO, como pelo corte imediato do fornecimento de eletricidade ao Níger. Há uma fronteira comum da Níger e da Nigéria de mais de 1.500 km e muitas outras coisas em comum. Quer comentar? Já muito obrigada pelo convite. A situação é de facto muito preocupante e ela pode escalar muito rapidamente. A verdade é que a CEDEAO mantém abertas todas as possibilidades de solução para esta crise, fez o tal ultimato, prazo de uma semana, depois não cumpriu, e portanto o presidente da Nigéria acabou também por se encontrar numa posição muito fragilizada, como disse, com muita posição interna. O próprio Senado não deu o seu apoio direto, mas este ultimato fazia parte da estratégia de negociação e não havia necessariamente uma ameaça de intervenção imediata, como se quis fazer. Até porque, se me permite interrompê-la, até porque há aprovações a serem feitas pelos parlamentos dos diferentes países e há aquela questão de, à partida, países do mesmo bloco subregional africano não se atacam, não? Sim, mas a verdade é que ainda ontem a CEDEAO decidiu ativar a sua Standby Force, que está prevista no quadro da APSA africana. A Nigéria, Benin e Costa de Marfim disseram que estavam já disponíveis para mobilizar tropas. Então isso, a pressão sobre a junta continua. E é curioso que o próprio governo maliano tinha a junta maliana que solicitou a MINUSMA para sair do Mali, solicitou os bons ofícios da ONU para chegar a uma solução que prevenisse uma intervenção militar externa. Portanto, estão todos preocupados nos dois campos. Mas, na verdade, intervenções do género pela CEDEAO estão reservadas a casos muito específicos. Lá está, porque é muito difícil essa aprovação. E, por exemplo, casos de violações muito graves de direitos humanos, ameaça iminente de genocídio. Esta intervenção a acontecer teria uma interpretação jurídica demasiado abrangente para conseguir este apoio interno na região. Realmente é muito, muito difícil. E depois o que se passa é que este golpe militar, como já data de 26 de julho, e a persistência desta crise tem dado muito tempo a esta nova junta militar consolidar a sua posição. Ela já formou um governo.
chama de governo interino, não é? Exatamente. É um governo de combinação de civis e militares. Portanto, o nosso general seria, Tiani seria o novo ministro da Defesa. Um outro general seria o ministro da Administração Interna. Portanto, as questões de segurança são no mando dos militares e não só. E depois também teve tempo suficiente para ir obtendo apoio da população. Uma parte dela, pelo menos, muito sob base deste argumento da interferência externa no país, sobretudo da França. Portanto, vimos um estádio cheio de apoiantes e assim um percurso triunfal da junta quando a cidade estava sob recolher obrigatório. Sim. Portanto, há aqui uma série de contradições, ou não? Não necessariamente, não. Há realmente fações da sociedade que estão interessadas nesta solução militar, para uns é o último recurso. Não creio que a minha parte quisesse isto. Vem um pouco como o último recurso. E depois há outras que querem necessariamente o retorno imediato à ordem constitucional. Houve outras manifestações anti-golpe noutras localidades. Em Niamey foi mais discreto, provavelmente, na cidade, é verdade. Mas, por exemplo, no sul, em Difa, que é uma região investigada pelo Boko Haram ainda, apesar de menos que os seus vizinhos, houve manifestações a favor do retorno à ordem constitucional imediata. Depois, o presidente Bazoum, ele tinha uma posição muito forte. É verdade que é o presidente, é um caso inédito no Níger. Ali, então, na região agora, é o único presidente democraticamente eleito, não é? Foi depois, entretanto, mas era o caso. Houve uma tradição democrática, pela primeira vez, eu acho que mesmo no caso do Níger foi inédito, entre um presidente democraticamente eleito para outro. E o Sufu para o presidente agora deposto. E, no entanto, havia casos de corrupção muito graves, por exemplo, a nível do Ministério da Defesa, que não foram resolvidos. Vem no seu posição, não foram resolvidos por este presidente. Perseguição a jornalistas, por exemplo, imprisionamento de um líder da oposição. Portanto, havia um descontentamento interno que já existia. Apesar de tudo, a solução não era tão instável a ponto de fazer prever um golpe militar. Mas havia esta instabilidade sempre iminente, portanto, isto podia acontecer sim, não era claro se seria já agora ou daqui a algum tempo. Karina, houve uma série de golpes concentrados em relativamente pouco tempo. Isso exerce uma pressão considerável ou não? Pergunto eu, do ponto de vista da população, por exemplo. Sim, eu diria que porque já conhece a dinâmica. Exato. Já a dinâmica já é conhecida. E, portanto, aquilo que se passa é que, por exemplo, o governo foi agora apresentado. Ele foi apresentado, mas sem um calendário previsto para o retorno à ordem constitucional e ao retorno à governação civil. Lá está, a situação vai-se perpetuando e há este crescendo de receio e de troca de acusações que não facilitam de todo uma solução pacífica para esta crise. Vamos um pouco olhar aqui para alargar o ponto de vista. A quem é que interessa este golpe? Como é que lê esta região sem um diálogo com os parceiros ocidentais que estão a ser expulsos? Esta onda de antipatia anti-ocidente? Ou será que isto é um clichê dos mídias ocidentais? É um pouco, temos de ser muito, muito cautelosos nestas análises e eu lembro que à partida este golpe passou de uma querela pessoal a nível interno no seio do governo. Portanto, entre o presidente posto e o general Tiani. O general Tiani é suposto ser substituído por um general mais jovem e entretanto deu-se o golpe. E também o mal-estar dentro da própria guarda presidencial. Portanto, partiu a princípio daí. Depois, há este alinhamento com a dinâmica regional. Burkina e o Mali já estiveram numa situação semelhante, a Guiné na região mais alargada, e acabaram por ter o apoio de boa parte da população que deseja mudança, reformas, não é? A independência real da antiga colónia da França, e por isso vai-se dando esta substituição a nível regional e agora também no Níger entre os parceiros ocidentais, substituição dos parceiros ocidentais com as parcerias regionais, mas fora do quadro de cooperação multilateral como o da CEDEAO, portanto mais a nível bilateral.
Ou seja, como se procurasse uma alternativa à gestão, digamos assim, da CDAO. Exato. Que tem intervenções muito diferentes, não é? Consoante as situações também, Sim, não é? sim. O que é importante que eu gostava de acrescentar, porque a questão da CRAL pessoal é importante como ponto de partida, é que o Níger, apesar de todas as dificuldades e toda a situação que é sempre, daí eu ter dito que ela está numa situação de pré-conflito, é muito difícil e agora indo buscar um pouco o que é discutido na academia, no meio académico, o conflito, as diferentes fases não são lineares, nunca há sempre algum nível de conflitualidade, nunca há paz plena. E, portanto, é difícil saber onde é que acaba uma fase e termina a outra. E a verdade é que o Níger, a situação de segurança estava mais ou menos, vamos dizer, estava num bom caminho e estava mais ou menos estável em algumas zonas. Por exemplo, só dando um exemplo, em 2021 e 2022 houve um decréscimo de cerca de 80%, são estatísticas, 80% na violência perpetrada por grupos jihadistas, sobretudo ali na zona na região de Itaco-Burma, que corresponde à trifronteira Níger, Burkina Faso e Mali. Em contrapartida, no Burkina Faso e no Mali, esse número cresceu. Portanto, notava-se o contraste com os vizinhos na questão do terrorismo. E isto tem a ver com políticas de integração, reintegração de antigos elementos destes grupos, diálogo com os jihadistas também, que nem sempre é bem visto por parceiros ocidentais, mas que era feito, e a prevenção da radicalização. E depois, com a saída do Níger, com a saída do Barkhane do Mali, depois dos golpes de Estado, a Força Francesa do contra o terrorismo, ela concentrou-se no Níger. Tem 1.500 tropas que ainda lá estão, e provavelmente vão sair, entretanto. É difícil, é insustentável mantê-las durante mais tempo, creio eu. E havia este esforço, até se falava em desbalcanização, outras falam nisto, este esforço de haver uma cooperação mais estreita com os militares nigerinos neste caso, e portanto acabava por ser uma força comandada pelos nigerinos com o apoio francês. Portanto, tentava-se reverter um pouco aquela lógica de uma intervenção puramente externa. E portanto havia esse esforço. A própria União Europeia criou como a UTM, a missão de formação da União Europeia no Mali está mais ou menos suspensa, não podem fazer grande coisa neste contexto, vão fazer provavelmente algum aconselhamento militar, mas tenho sérias dúvidas disso. Entretanto, criaram uma missão militar também da política comum de segurança e defesa da União Europeia no Níger, mas já não se chama UTM, é uma missão de parceria militar. Portanto, há este esforço também na retórica e na forma como se aplicam certos conceitos para fugir um pouco a esta questão esta lógica de intervenção externa, ocidental, europeia, francesa, para ser mais uma cooperação, uma parceria entre os atores externos e os atores nacionais. Portanto, havia este trabalho a ser feito, obviamente que era muito recente. Esse trabalho tem bastante experiência, tanto com as Nações Unidas como com a União Europeia. Sim, esse trabalho... Como? Sobretudo com a União Europeia, sim. Sim. Ou seja, nós temos ideia de qualquer cidadão europeu de que há uma burocracia que é densa para este tipo de iniciativas. E a percepção também exige o seu tempo, não é? Ou seja, há um trabalho realmente de atualização que se calhar agora perde tempo para acontecer, não é? Porque eu tenho, apesar de tudo, de ser a narrativa provavelmente dos órgãos de comunicação ocidentais, que é fácil tomar a parte pelo todo, ou seja, a França é identificada com a União Europeia, com os Estados Unidos, com tudo o que é força internacional. Sim, há essa percepção e curiosamente temos de tomar o Mali como exemplo. A França saiu, mas por exemplo a Alemanha ficou. Portanto, lá está, a União Europeia não é, neste caso há o ativismo francês muito forte na região, como é óbvio, a que vai ter que ser mais ou menos substituído pelos outros Estados-membros da União Europeia, por exemplo. Os Estados Unidos, no Níger, mantêm-se. Há aquele corte imediato de apoio orçamental, de cooperação para o desenvolvimento, de cooperação militar entre os Estados Unidos, da França, da União Europeia, com as novas entidades no Níger.
mas, regra geral, mantém-se e vão encontrar a forma de se manter. Já a França é um caso muito específico e muito difícil de assegurar essa durabilidade da sua presença nesta região. Ou seja, quanto mais diferente de França, melhor. É muito escasso. Vamos ver agora aqui. O Vladimir Putin, eu sei que tem algumas críticas a fazer ao sucesso da cimeira Rússia-África, que decorreu 27 e 28 de julho, portanto 2 dias após o golpe no Níger, mas o general Tiani foi logo recebido como líder do Níger, aceite, com um claro apoio ao putsch, à figura, etc. Como é que isto funciona? Ou seja, isto é marketing ou é qualquer coisa profunda que já está preparada, assim como as bandeiras que vemos surgir imediatamente nas manifestações no Níger, as bandeiras da Rússia? Eu creio que a Rússia vai surgindo como oposição à França nestes contextos, é nesse sentido. Não é tanto pró-Rússia, é mais um anti-francês. Está aqui em causa. Curiosamente, o Estado russo condenou o golpe de Estado. Portanto, já o Wagner não, mas é uma lógica muito diferente, que depois posso falar mais à frente, mas condenou, pelo menos oficialmente, e por isso, mas as declarações durante esta última cimeira são muito na base do tal anticolonialismo e da parceria alternativa, e todos são bem-vindos para a cooperação. E a Rússia assinou acordos de cooperação em vários domínios durante a cimeira, incluindo o domínio militar. Já tinha muitos, incluindo com o Níger. O Níger tinha uma parceria de cooperação militar com a Rússia desde 2017. Mas mais para formação militar, educação e troca de experiências, encontros e reuniões entre militares, assim, uma base bastante ad hoc. Mas houve menos participação de governantes, de líderes de governo ou de Estado este ano, também muito por influência dos Estados Unidos, que fez um grande esforço diplomático para dissuadir muitos de participarem na cimeira. Pelo contrário, a Rússia creio que teve muito tempo para preparar, para fazer muitos convites. Não sei quem é que pagou a cimeira, nem quais foram os benefícios dos participantes. Desconheço, que não acompanhei assim tão de perto quanto isso, mas a ideia que eu tenho é realmente há muita retórica, muito aproveitamento também russo destas questões do colonialismo, mas ainda assim é mais uma ocasião para a Rússia se formar como parceiro alternativo, sim, e para aumentar este seu soft power, não é? Este nível de cooperação de vários domínios. Agora, a Rússia também é um parceiro que economicamente não é muito forte. Portanto, até que ponto depois consegue implementar estas as promessas, não é? Ou estas iniciativas que podem ser desenvolvidas, e uma é importante, que é um mecanismo mesmo de cooperação militar Rússia-África. Portanto, isto foi discutido e acordado, agora não sei como é que vai ser implementado e quando é que vai ser, mas isto também foi discutido e acordado na cimeira. Mas quando diz que terá dificuldade, é dificuldade de que ponto de vista? Ou seja, porque há outro tipo de presença russa também no continente africano, é uma questão de prioridades. Por exemplo, se nós pensarmos no preço dos cereais, se pensarmos na fome praticamente endémica que existe no Níger, a Nigéria corta a eletricidade, o fornecimento de eletricidade, ou seja, estes países muito facilmente entram em colapso. Portanto, relativamente à Rússia, a dificuldade de aplicar esses acordos tem a ver com prioridades ou tem a ver com aceitação mesmo no campo nigerino? Eu acho que tem a ver com a capacidade também. E a aceitação, neste caso, no Níger, a aceitação também. Lá está, temos de saber como é que isto vai evoluir. Eu acho que a situação não se pode alargar muito mais tempo. A questão de segurança alimentar é muito importante, não só dos cereais, mas a discussão dos mercados. E o que se passa é que com estas sanções, mesmo da parte da CDAO e outros parceiros, as sanções acabam por trazer um isolamento também e uma discussão dos mercados de abastecimento e mesmo das trocas comerciais, já para não falar de monetária, também houve ali umas consequências imediatas na questão monetária, das transferências monetárias na região.
E por isso quem acaba por sofrer são as populações civis, como sempre nestes casos. Mas sim, acho que a Rússia tentará sempre, mas uma perspectiva também de pragmatismo, ver quais são as suas prioridades no continente. E neste momento não estou a ver o Níger como prioridade. Não estou a ver. E quanto ao Grupo Wagner, disse que falava um bocadinho mais à frente. Fala agora. Que penetração tem e que importância pode ter para o cenário do Níger? Então, desde logo não há qualquer indício que a Rússia ou Wagner estejam implicados no golpe de Estado, ou que tenham contribuído para a crise no Níger. Por enquanto também não há indicação que esteja a ter a partir da situação, mas isso pode, obviamente, alterar-se em breve. Agora, no caso do Grupo Wagner, a falar de um golpe militar, novamente com aquela bandeira do anticolonialismo, francês sobretudo, e vê aqui muito provavelmente um potencial novo cliente, que é um potencial novo cliente para o grupo, o Níger. O general Modi, que é o tal agora novo ministro da Administração Interna, o ministro do Interior, ele já se teria encontrado com elementos do grupo em Bamako quando me visita. Não sei se foi uma questão só de apresentação ou se foi discutido algo mais concreto, com visto uma colaboração, potencial colaboração futura. Mas o que se passa, por exemplo, no Mali não é de todo um bom exemplo para o Níger. Então, o Wagner está e ainda creio que nos últimos 2 dias tem havido uma tensão crescente entre as Forças Armadas malianas que têm apoio do Grupo Wagner, portanto acabam por operar muitas vezes em conjunto, e estes grupos armados políticos a norte do Mali, nomeadamente tuaregs e árabes, e a situação pode escalar muito rapidamente. E portanto, como se vê, o que está a acontecer neste momento no Mali não é exemplo para o Níger. E portanto o que se vê é que ainda há aumento da violência do grupo jihadistas, uma expansão, apesar do apoio do grupo. Se o Níger mesmo assim aceitar ou quiser ou tiver forma de contratar estes mercenários, será sob conta e risco, que eu acho que não, mesmo a própria população não sei se terá interesse em ter um grupo de mercenários no país. E quanto às migrações, havia uma série de acordos do presidente Bazoum, ou seja, inclusivamente de tomar migrantes que saíam da Líbia, ou seja, regresso à África de migrantes. O que é que acha que vai acontecer? O Níger é um país de trânsito, não é? Não de origem de migração em direção ao norte, mas de trânsito. Sim, é verdade, o Níger faz parte do corredor Níger-Líbia, traz muitos imigrantes subsaarianos, depois chegam, alguns chegam à Europa, outros não conseguem, e tornou-se um parceiro fundamental para a União Europeia, sobretudo desde 2015, com a denominada crise da migração, não é? Houve a criação mesmo de um instrumento financeiro específico, o Fundo Fiduciário para a África, na Cimeira de Valeta 2015, e depois em parceria com estas, em colaboração com as missões de política comum de segurança e defesa da União Europeia no Níger, no Mali e na Líbia, algum controlo das fronteiras e gestão das fronteiras com programas muito específicos, alguns implementados mesmo pela CEDEAO e pela União Africana. E o que se passa é que, no caso do Níger em específico, as populações, os migrantes que circulavam no espaço da CEDEAO têm o direito de fazer, sem qualquer controle de fronteiras, durante um período de 90 dias. Portanto, podem permanecer no território de outro Estado, mesmo da CEDEAO, durante um período de 90 dias. E, portanto, chegavam a Gales facilmente, sem ter que recorrer a traficantes, não é? A smugglers. E por isso faziam-no facilmente, chegando ao Níger e ao deserto, ali à cidade de Agadez, e depois o que aconteceu é que se desenvolveu-se ali uma economia local específica para a migração, que entretanto a União Europeia, com os seus programas, vieram a prejudicar, não é? Portanto, houve um certo mal-estar nesse aspecto. Mesmo a União Europeia trabalhou muito para que o Níger passasse uma lei anti-imigração, anti-tráfico também. E isto, apesar dos esforços para de alguma forma desenvolver ali a economia local, aquela zona do deserto, trouxe realmente este mal-estar geral
E novamente a sensação que as fronteiras da Europa estão no meio do deserto no Níger, porque era a sensação que muitas vezes dava, não é? E por isso este modelo tem de alguma forma que ser revisto. E se perder o Níger como parceiro estratégico nesta questão da migração, e não só, também de segurança, etc., vão mesmo ter que rever de uma forma ou de outra. Toda a estratégia, exatamente. Há dias, numa entrevista à Deutsche Welle, o economista Carlos Lopes dizia: esta tendência será cada vez mais utilizada como território para conflitos por procuração, ou por exploração das suas riquezas e matérias-primas. Gostava de ouvir a sua opinião. Eu não li a entrevista, mas creio que sempre foi, e não sei se passará a ser mais ou menos o caso. O meu problema com essas análises são muito válidas. Eu estou a descontextualizar, ou seja, isto era uma afirmação mais longa. Mas é sobre esta questão da influência e da presença externa no continente, que tende a negligenciar a tal agência dos Estados africanos e das suas populações. Portanto, parece-me que a recusa do neocolonialismo nunca foi tão forte no continente. E que haverá cada vez mais resistência a essas guerras, procuração ou exploração das riquezas. Mas no caso do Níger, por exemplo, dando o exemplo da questão do urânio, a França explora o urânio no Níger e é perto de Agadez, é uma cidade perto de Agadez, desde a década de 60. Portanto, vem do período pré-independência, imediatamente anterior à independência. E já havia muita conflitualidade, por vezes, com as populações nómadas, por exemplo, porque viam confiscadas terras por onde passavam com os seus animais. E portanto havia esta revolta mesmo das populações nómadas em relação à presença naquele tempo da potência colonial. E creio que a questão das riquezas e das matérias-primas tem muito a ver também com a segurança energética da Europa, e por isso, mais uma vez, a União Europeia tem que pensar seriamente em reformular a sua estratégia, e tem agora uma excelente oportunidade, porque não só pela crise no Níger, mas também porque o acordo de pós-Cotonou, já dos Estados da ACP, da União Europeia com os Estados da ACP, foi aprovado pelo Conselho da União Europeia, foi assinado, e agora só pode ser assinado pelos outros Estados, tanto de África, Pacífico e Caribe. E tem aqui uma oportunidade de implementar políticas que são mais adaptadas à nova realidade do continente. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Há ainda tempo para lhe fazer a pergunta que é deste podcast e que fazemos a todos os convidados. Se tivesse a oportunidade de viajar desde já para onde quisesse, sem limitações, para onde iria e porquê? Eu voltaria a visitar o centro-norte do Mali. A simpatia das pessoas, a cultura, a história, sobretudo a Tuareg, a proximidade do deserto, e depois aquela sensação de poder reviver aquela sensação de caminhar nas ruas da areia fina de Tombuctu, que é algo que parece quase impensável hoje em dia, mas que acho que vai ser possível no futuro, espero não muito longe. Ou seja, neste momento é mesmo difícil. É muito difícil neste momento. Obrigada. Chegamos ao fim, volto daqui a 3 semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.